Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Minha mãe foi possuída. Houve um tempo em que eu vivi apenas com minha mãe em uma vizinhança semi-abandonada, onde ocorreram coisas que eu ainda não consigo entender logicamente. Minha mãe tinha deixado meu pai há algum tempo, quando eu tinha cerca de 2 anos. Desde então, éramos apenas minha mãe e eu, então tivemos que viver constantemente em lugares diferentes, sempre por um curto período de tempo. Infelizmente, nunca tivemos o apoio da família ou do meu pai. Na verdade, até onde eu me lembro, sempre fomos apenas nós dois. Um vizinho ofereceu a minha mãe uma pequena casa na vizinhança, cujo aluguel era bem acessível. O proprietário nos disse que logo venderia toda a área para uma pessoa que queria abrir uma fábrica. Ele disse à minha mãe que poderia alugar um lugar para nós por alguns meses, mas assim que ele nos sinalizasse, teríamos que desocupar o imóvel. Por uma quantia bem pequena, conseguimos alugar essa casa, e 2 ou talvez 3 meses era tempo suficiente para minha mãe conseguir um lugar melhor. Da minha parte, eu fiquei feliz por dessa vez não termos que mudar de escola, como sempre acontecia quando nos mudávamos. As casas daquele lugar estavam caindo aos pedaços e algumas mal conseguiam se manter de pé. Todas estavam com as janelas quebradas, dando a aparência de um lugar abandonado. O dono, ao nos apresentar o local, mencionou que não seria uma boa ideia se aproximar de certas casas, pois a qualquer momento elas poderiam desabar. A vizinhança era muito silenciosa. Podíamos ouvir o vento passar entre as casas e assobiar por cada buraco. A parte de baixo da casa que a minha mãe alugou tinha muito lodo crescendo justo ao lado das escadas que levavam ao andar de cima, onde podíamos pendurar nossa roupa para secar. Na parte da frente ficava o depósito de lixo. Lá podíamos deixar o nosso lixo e o caminhão passava uma vez por semana para coletá-lo. Minha mãe perguntou ao dono se havia mais alguém morando naquelas casas, e ele disse que naquela semana os últimos inquilinos, um jovem casal, estava saindo. Em outras palavras, a partir da semana seguinte, seríamos apenas minha mãe e eu. No dia da mudança, um amigo da minha mãe veio nos ajudar. O caminhão havia tido um problema mecânico, então ele chegou quando já havia anoitecido. Nós terminamos de descarregar tudo muito tarde e a minha mãe disse para o amigo dela dormir no sofá, pois já estava muito tarde para ele ir para casa. Eu fui me deitar no meu quarto, pois eu também estava muito cansado. Então, no meio da madrugada, eu acordei com muita sede e fui até a cozinha beber água. Então, ao passar pela sala, eu percebi que no sofá estava deitado o amigo da minha mãe e, aparentemente, a minha mãe estava na cama do quarto dela, que estava fechado. Então, eu percebi que a porta de entrada da casa estava aberta, balançando lentamente com o vento da noite. Eu me aproximei para fechá-la quando eu me deparei com algo que me deixou sem ar e paralisado de terror. Do lado de fora, bem em frente à nossa casa, erguia-se uma figura escura, apenas perceptível na penumbra, e que estava em pé no umbral da porta. Eu não sabia quanto tempo aquela figura estava parada ali. O medo tinha me dominado, congelando cada músculo do meu corpo, e a minha mente estava nublada pelo pânico. Eu estava totalmente paralisado, até que finalmente o som de passos se aproximando me tirou desse horrível transe. Era a minha mãe. Seu rosto parecia pálido e sem vida. Ela voltava para casa, e mesmo que eu estivesse de frente para ela, ela parecia não notar a minha presença. Ela passou por mim e entrou em seu quarto. Era como se ela estivesse sonâmbula.
mas tudo foi verdadeiramente assustador. Após isso, o vento cessou e o ambiente pareceu mais leve. Eu até pude ouvir os grilos e algum latido ao longe, e a figura escura que eu havia visto já não estava mais lá. Eu então fechei a porta e retornei ao meu quarto para me deitar novamente. Mas eu não conseguia adormecer. Eu não sabia o que havia acontecido e nem por que a minha mãe estava do lado de fora da casa. Alguma coisa muito estranha estava acontecendo e eu não tinha a menor ideia do que poderia ser. No dia seguinte, logo ao amanhecer, com um pouco mais de luz, eu decidi explorar a casa e o quintal. Eu me sentia um pouco mais corajoso, e até o amigo da minha mãe sugeriu me acompanhar, o que eu achei bom, pois eu não queria explorar sozinho. Além disso, minha mãe ainda não havia se levantado. Nós saímos de casa e de repente vimos um jovem carregando algumas caixas. Supusemos que fosse o casal que logo se mudaria, e nos aproximamos para cumprimentá-los, mas o jovem, ao nos ver, ficou tão surpreso que chamou sua parceira. Da casa saiu uma garota que estava grávida. O jovem nos perguntou há quanto tempo estávamos morando naquela casa e nós respondemos que apenas um dia. Foi então que ele nos contou que vários dias atrás, à noite, as luzes se acendiam sozinhas na casa em que estávamos morando, e quando ele ia verificar, ele não via ninguém lá dentro. Por isso, ele ficou muito surpreso ao nos ver ali. A sua parceira também nos perguntou se não havíamos experimentado algo estranho ou fora do comum na noite anterior. O amigo da minha mãe respondeu imediatamente que não, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Então, o que o jovem nos contou deixou um nó na minha garganta. Eu mal podia acreditar que algo havia acontecido antes naquela casa, e isso me deixou nervoso. Nos despedimos e decidimos explorar um pouco mais ao redor. Adentramos em diferentes casas, todas vazias, mas igualmente desarrumadas por dentro. Pareciam mais escombros do que um lugar onde alguém teria vivido. Era estranho, mas eu tinha novamente aquela sensação de que alguém nos observava das janelas das casas. Então um amigo da minha mãe sugeriu que fôssemos até o depósito de lixo. Era o último canto que faltava investigar. Assim, eu não vi nada de mal nisso. Assim que chegamos ao depósito de lixo, um arrepio percorreu a minha espinha e eu pude sentir alguma coisa atravessando o meu corpo. Foi algo estranho. Eu não consegui me mover por alguns segundos e quando eu menos esperava, eu já estava sozinho. Eu não sabia para onde o amigo da minha mãe tinha ido. Eu tentei gritar, mas a voz não saía. Então o vento aumentou, me empurrando para trás, e então eu vi. Luciano, eu vi uma figura escura movendo-se entre os montes de lixo, que parecia estar se escondendo de mim, e ele de repente desapareceu. Por um momento eu pensei que seria o meu fim, mas depois de alguns segundos, o amigo da minha mãe chegou perguntando onde eu tinha ido. Eu voltei para casa com a cabeça cheia de dúvidas e com mais medo do que antes. Eu não podia deixar de me perguntar que segredos sombrios aquelas paredes desgastadas da vizinhança escondiam ou o que havia acontecido ali antes. O dia transcorreu da maneira mais normal possível. Fizemos os últimos ajustes na casa e arrumamos o que faltava. Eu ainda me sentia um pouco nervoso, mas era bem menos do que antes. A minha mãe parecia bastante tranquila. Ela não se lembrava de nada do que aconteceu na noite anterior, quando parecia estar sonâmbula. Ela me disse que não lembrava de ter se levantado durante a noite. Luciano, quando começou a escurecer, o amigo da minha mãe se despediu de nós dois, dizendo que já tinha que ir embora porque no dia seguinte ele tinha que trabalhar. Depois de alguns minutos, ele entrou no seu carro e partiu. Eu então senti uma terrível sensação de medo ao saber que estaríamos só minha mãe e eu. Quando a noite caiu mais uma vez sobre a vizinhança, eu estava tremendo de medo em meu colchão, incapaz de dormir. Cada pequeno ruído me fazia pular na escuridão, e a minha imaginação me fazia pensar em várias coisas horríveis, como se alguém estivesse espiando pela minha janela, ou
se um morto aparecesse para mim. Então, quando a casa foi envolvida pelo silêncio da noite, eu ouvi um som que gelou meu sangue nas veias. Eram passos se aproximando pelo corredor. O meu coração batia forte e eu sentia como se ele fosse saltar do meu peito. Eu tentei gritar, mas a minha voz se perdeu na minha garganta. Meu corpo, paralisado pelo medo e pelo pânico, estava totalmente bloqueado. E então, emergindo da escuridão como um pesadelo, eu vi a figura escura de alguém bem pequeno. Sem dúvida, era uma criança que estava de pé diante da janela do meu quarto. Eu tentei me esconder debaixo das cobertas, mas eu também não queria me mexer muito e chamar a sua atenção. Então eu fingi estar dormindo. A criança permaneceu ali por muito tempo, depois se virou e eu pude sentir o seu olhar sobre mim. Parecia que apenas o seu olhar provocava uma paralisia em todo o meu corpo. Em um instante, aquela figura desapareceu, dissipando-se na escuridão como uma sombra fugaz. Eu fiquei sozinho no quarto, tremendo, e recuperei o fôlego assim que eu pude. Eu estava com medo de tudo isso e eu tinha que contar à minha mãe. Eu passei o resto da noite em alerta máximo, com os olhos bem abertos, vigiando cada som e cada sombra na escuridão, imóvel, sem fechar os olhos, esperando o amanhecer, rezando para que a figura escura da criança não retornasse. No entanto, o silêncio foi interrompido novamente por mais passos se aproximando do meu quarto. Mas dessa vez, eles ressoavam com muito mais força, e eu me preparei para o pior. Meus músculos ficaram tensos e eu não conseguia pensar em mais nada, e a minha mente estava turva de medo. Então a porta se abriu de repente, e a figura da minha mãe apareceu na entrada. O rosto dela parecia distorcido, como se a sua boca e seus olhos estivessem combinados em um redemoinho. Eu tentei falar com ela, perguntar o que estava acontecendo, mas minhas palavras ficaram presas na minha garganta seca. Eu não sabia o que estava acontecendo e eu não entendia. Então, ela me olhou. Seus olhos estavam fixos em mim e eu podia sentir como se o seu olhar atravessasse a minha alma. Eu até sentia que ela podia ler os meus pensamentos. Então, ela disse algo, mas eu não entendi. Suas palavras pareciam confusas e sem sentido. Ela saiu do meu quarto batendo a porta com força. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir como se ele estivesse batendo fora do meu peito. Depois de um tempo, eu recuperei o controle dos meus sentidos e me levantei rapidamente para ir ver a minha mãe. Eu não sabia o que tinha acontecido com ela e eu precisava ter certeza de que ela estava bem. Mas quando eu cheguei à sua porta, eu encontrei uma coisa que me gelou o sangue. A minha mãe estava lá de pé no meio do quarto, mas seu rosto estava desprovido de qualquer emoção. Embora eu pudesse ver seus olhos e boca, ela não parecia ter nenhuma emoção. Então ela virou a cabeça e seus olhos vazios me encararam, como se não me reconhecessem, como se eu fosse um estranho na minha própria casa. Eu tentei falar com ela, chamar a sua atenção, mas ela não respondeu, como se estivesse presa a algum tipo de transe. Eu então fiz a única coisa que me veio à mente naquele momento. Eu comecei a rezar. Completamente apavorado, eu fechei a porta do quarto, deixando a minha mãe lá dentro, e comecei a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria até amanhecer. No dia seguinte, eu acordei no sofá e eu não me lembrava de quando eu tinha ido dormir, mas eu notei que a minha mãe já estava acordada. Ela estava sentada em uma poltrona ao meu lado, dizendo que tinha muita dor de cabeça e que sentia que não tinha descansado nada. Eu percebi que ela tinha voltado a ser como antes. Eu a abracei e pedi que ela me ouvisse, porque eu tinha algo sério para contar. Depois de um longo tempo contando-lhe, ela pareceu ter entendido tudo. Ela disse que acreditava em mim, porque ela tinha tido sonhos muito estranhos nos últimos 2 dias. Então ela traria água benta para abençoar o lugar e assim podermos viver tranquilamente. Nesse dia,
Eu tinha que ir para a escola e a minha mãe para o trabalho, mas dedicamos todo dia a abençoar a casa com água benta que buscamos em uma igreja. A verdade é que apenas com isso eu já me sentia mais seguro. Eu sabia que de alguma forma isso ajudaria bastante, mas a prova definitiva seria dada naquela noite. Já quando começou a escurecer, eu pedi à minha mãe que me deixasse dormir com ela. Eu tinha medo de que todo o nosso esforço não tivesse funcionado. Ela concordou e me disse que se algo acontecesse, eu deveria ligar imediatamente para o amigo dela e ele viria nos ajudar. Nos deitamos e algum tempo depois estávamos ambos dormindo profundamente. Essa foi a primeira noite tranquila que tivemos em muito tempo. Os dias seguintes foram igualmente tranquilos. Antes de sair, eu procurava pegar um pouco de água benta e espalhá-la na minha testa e no meu peito como proteção. Eu sentia que isso, de alguma forma, me ajudava, pois por um mês inteiro conseguimos viver tranquilamente sem nenhum contratempo. Eu já tinha parado de dormir com a minha mãe e eu tinha voltado para o meu quarto. Até mesmo, em algumas ocasiões, eu me esquecia de me benzer e de espalhar água benta pela casa. Então, uma noite, eu ouvi passos na casa. Eu achei que pudesse ser a minha mãe tendo outra crise de sonambulismo. Então eu saí do meu quarto, fui até a sala e percebi que não havia ninguém. A casa onde vivíamos era bem pequena, então não era difícil perceber quem estava ou não em casa. Aí, de repente, a televisão ligou sozinha. A tela piscava e não dava para entender nada do que era dito. A antena que tínhamos instalado começou a girar e a se mover sozinha. Nesse momento eu percebi que havia alguma coisa dentro da casa. Então eu corri para me esconder. Bastou eu dar um passo para dentro do quarto e a luz da sala se apagou. Depois a da cozinha e então a do corredor. Só restavam a luz emitida pela televisão e a luz do quarto da minha mãe. Eu entrei no quarto e nisso eu ouvi a televisão desligar sozinha. Eu peguei as cobertas e me enrolei nelas até cobrir todo o meu corpo. De repente, eu senti alguém se sentar na beirada da minha cama, afundando aquele lado, para depois se mover por cima dela. Eu comecei a ouvir aquela estranha respiração de antes e eu sabia que aquilo estava sobre mim. Eu tremia tentando rezar e respirar ao mesmo tempo. Então, alguma coisa pegou minha perna e me puxou para fora da cama. Eu caí com a coberta ao lado e rapidamente me enfiei debaixo da cama, olhando para todos os lados com medo de que algo aparecesse de repente. Eu podia ouvir aquilo andando sobre a cama de um lado para o outro, e então parou. Eu estava parado, tentando adivinhar por onde eu sairia, quando eu vi a porta se abrir. Eu pensei que seria minha chance de fugir dali, mas algo me conteve. Eu pensei que talvez fosse alguma armadilha, então fiquei ali olhando para a porta. De repente eu senti um formigamento atrás da minha cabeça, como se algo estivesse me arranhando lentamente. Quando eu virei a cabeça, ao meu lado estava aquele ser. Ele não tinha rosto, ou pelo menos eu não notei seus olhos ou nariz, mas eu vi quando ele abriu o que parecia ser a sua enorme boca. Como a luz ainda estava acesa naquele quarto, eu pude perceber que aquela coisa era minha mãe. Eu então saí o mais rápido que eu pude de debaixo da cama. Aquela coisa estava puxando a minha roupa e eu consegui me soltar e sair do quarto. Então eu vi o telefone da minha mãe sobre a mesa, algo que não estava ali antes. Eu o peguei e liguei para o amigo dela contando que algo tinha acontecido com a minha mãe. Ele me mandou sair de casa e me esperar do lado de fora, então eu saí correndo e fui até a esquina para esperar por ele. Não demorou muito para ele chegar. Parecia que ele não estava muito longe. Eu contei a ele que a minha mãe parecia um monstro e que ela parecia ter sido possuída. Ele me disse que tinha estado com a minha mãe mais cedo e ela tinha bebido bastante e que talvez ela apenas estivesse um pouco embriagada. Mas, para se certificar disso, ele entraria para verificar. Ele me disse para eu esperar dentro do carro para mais segurança, e se eu precisasse que ele voltasse, era só eu ligar para o telefone da minha mãe
pois ele deixaria o telefone dele comigo. Amigos, eu fiquei esperando por vários minutos sem saber o que pensar. Sem dúvida, era minha mãe que, pelo visto, tinha chegado em casa e deixou o telefone sobre a mesa como costumava fazer. Mas, novamente, ela tinha se transformado naquela coisa. Então eu comecei a ouvir alguns barulhos estranhos no banco de trás que parecia ser a respiração de alguém. Eu olhei pelo retrovisor e então eu vi o rosto de uma criança. Eu me virei e bem no meio do banco de trás estava uma criança sentada. Seu rosto estava ainda mais pálido do que antes. Ele me olhou e, sem dizer uma palavra, me disse para ficar em silêncio. Então o telefone tocou. Sem tirar os olhos da criança, eu atendi e ouvi o amigo da minha mãe me dizer que estava tudo bem, que eu podia ir para casa porque a minha mãe estava perguntando por mim. Eu desci do carro e percebi que a criança tinha ficado lá dentro. Eu corri para casa, ainda estava tudo escuro e isso me aterrorizava. Mas assim que eu cheguei em casa, eu olhei com cuidado e a minha mãe estava abraçada ao amigo e ela estava chorando muito. Ela me olhou e eu percebi que ela era a mesma de antes. Ela me pediu para abraçá-la, o que eu fiz com certa desconfiança, mas depois de um tempo eu me senti calmo. Nós três ficamos acordados até o amanhecer. Íamos conseguir mais água benta no dia seguinte para continuar com as limpezas. Minha mãe então me contou que quando ela chegou em casa, ela sentiu um calafrio que a fez tremer. E ela sentiu como se alguém a puxasse para trás pelos cabelos. Depois disso, ela só tinha vagas lembranças de mim fugindo e gritando quando eu saí de casa. Por vários dias, o amigo da minha mãe ficou dormindo conosco. Sempre procurávamos espalhar água benta, mas algo dentro de mim me dizia que as coisas já seriam diferentes. Durante alguns dias, o amigo da minha mãe nos contou que em sua casa ele também ouvia barulhos estranhos, mas assim como nós, ele espalhou água benta por toda a casa e também chamou um padre especialista em entidades espirituais. Ele disse que se tratava da alma de uma criança e, através de um ritual, o padre ajudou o espírito perdido a descansar em paz. E então, o nosso tempo naquele lugar acabou. O dono apareceu depois de muito tempo e nos perguntou se algo estranho tinha acontecido durante a nossa estadia. Então a minha mãe contou tudo o que aconteceu. Ele não ficou surpreso, pois nos disse que uma criança tinha morrido há muito tempo naquele lixão. Ele contou que a criança estava subindo as escadas procurando pela mãe e não percebeu os entulhos no teto, e ele tropeçou neles e caiu lá de cima, dentro da montanha de lixo. Ninguém sabia que ele tinha caído lá, nem a sua mãe. Ela estava convencida de que alguém tinha invadido a casa dela e roubado seu filho. Até que finalmente, depois de uma semana em que o caminhão do lixo chegou, eles o encontraram. A vizinhança foi pouco a pouco deixando aquele lugar por causa dessa situação. Então foi aí que o dono decidiu vender tudo. Minha mãe me contou, há algum tempo, que ela pensava que talvez quem a incorporava fosse o espírito da mãe do menino que ainda o procurava. Hoje em dia, nós vivemos em um apartamento mais tranquilo e sem tantos problemas, ou pelo menos sem nenhum problema paranormal. O amigo da minha mãe acabou se tornando seu namorado e ao longo dos anos eles se casaram. Agora eu tenho 20 anos e me lembro nitidamente de todas as coisas que aconteceram nesse período, e eu percebo o quanto eu tenho sorte por estar vivo. Muito obrigado por ler a minha história e um grande abraço a todos. A maldição do diabo. Durante a minha infância, eu vivi praticamente dentro da roça. Morávamos em uma localidade chamada Cruzília, próximo a Três Corações, no sul de Minas Gerais. Meu pai vivenciou muitas experiências sobrenaturais que aconteceram diretamente com ele, mas há uma em especial que ele nos contou um dia e que eu nunca me esqueci.
Meu pai e meu tio herdaram as terras dos meus avós, onde plantavam milho, e durante a época da colheita, eles iam à noite cuidar da safra, já que os animais entravam à noite para comer as espigas. Em uma dessas noites, meu tio propôs ao meu pai que eles se revezassem na guarda, o que o meu pai aceitou. Logo ele adormeceu, mas no meio da noite ele ouviu um barulho vindo do meu tio. Ao longe ele percebeu que meu tio parecia estar conversando com alguém. Meu pai, ao ouvir isso, levantou-se devagar e foi ver com quem ele estava falando. Já era muito tarde para meu tio estar conversando com alguém, e além do mais, não havia nenhuma propriedade por perto, e meu pai estranhou que meu tio estivesse conversando com alguém no meio da noite e na mais completa escuridão. Meu pai então se dirigiu até onde ele ouvia a voz do seu irmão. Já quase perto, de repente, ele sentiu seus olhos nublarem e ele não conseguia ver nada. Além da visão estar borrada, seus ouvidos estavam tampados e ele não conseguia distinguir o que o meu tio estava dizendo. Ele não ouvia nada, apenas via a silhueta do meu tio sentado e mais alguém ao lado dele que ele não conseguiu ver completamente. Ele só conseguiu distinguir 2 chifres muito grandes. Ele contou que depois de alguns minutos, aquela silhueta desapareceu e imediatamente a nebulosidade em seus olhos desapareceu, assim como ele começou a ouvir tudo novamente. Sem perder tempo, ele correu em direção ao meu tio e perguntou com quem ele estava falando. Meu tio, com muita naturalidade, respondeu: "O cão veio conversar comigo." Meu pai logo entendeu a quem ele se referia. Então foi a vez do meu pai ficar tomando conta e o meu tio foi dormir. Tudo correu normalmente, como se aquele ser não estivesse presente naquela noite. E no dia seguinte meu pai perguntou ao seu irmão o que aquele ser lhe havia dito. Meu tio olhou para cima e disse ao meu pai: "Ele me propôs um acordo." Meu pai então perguntou que tipo de acordo era esse. Meu tio contou que aquele ser assegurou a ele que estava com muita fome e disse que se meu tio lhe desse comida por 7 anos seguidos, ele daria tudo que o meu tio quisesse e desejasse. Meu pai olhava seriamente para o seu irmão, que continuava contando o que lhe propuseram e o que ele obteria se aceitasse. Ele o alimentaria até saciar sua fome, e depois disso ele deixaria o machado e nunca mais precisaria trabalhar. Ele fez uma pausa e procurou as palavras certas para dizer ao meu pai que o cão havia lhe dito que se ele recusasse, ele sentiria falta de dinheiro e viveria na mais completa miséria até o fim dos seus dias. Aquele ser lhe disse: "Se me deres comida, eu te darei tudo o que quiseres. Vais largar esse machado e nunca mais precisarás dele, pois terás tudo. Mas se me negares, na tua vida não terás dinheiro, tudo te faltará e viverás para sempre na miséria." Meu pai, ao ouvir isso, ficou petrificado. Ele não podia acreditar, mas, desde aquele dia, foi muito perceptível que o meu tio começou a consumir muito álcool, gastando tudo que ele ganhava. Durante algumas bebedeiras em que estava com ele, meu pai conta que quando já estava muito bêbado, meu tio começava a fazer carícias no ar, sorrindo. Ele perguntou ao seu irmão o que ele estava fazendo, se ele estava ficando louco e que não havia ninguém perto dele para fazer movimentos de carinho. A resposta do meu tio deixou meu pai chocado. Com uma expressão bastante séria, ele respondeu que era um cachorro negro enorme, com olhos vermelhos, dentes muito longos e um par de chifres enormes. Meu pai, naquele momento, entendeu que ele estava acariciando o diabo. Meu tio sempre dizia isso toda vez que estava bêbado, como se aquilo que só ele via apenas o visitasse quando ele não estava mais dominando os seus sentidos. Além disso, o alcoolismo fez com que meu tio fosse ficando cada vez mais pobre. Ele passou de viver em um quarto de alvenaria para um barraco de madeira coberto com galhos,
pois todo o dinheiro que meu tio ganhava parecia escorrer de suas mãos como água, e não durava nada. Com isso, meu tio entendeu que o que aquele demônio lhe disse era verdade. Mas, acima de tudo, ele não se arrependeu de ter tomado aquela decisão, pois ele preferia estar bem consigo, mesmo embora sofrendo tanto, do que em um acordo com o diabo, que um dia pediria a alma de algum dos seus filhos. Como um verdadeiro herói, ele se ofereceu em sacrifício para o bem daqueles que ele amava. Até hoje meu tio vive em total pobreza, não em um barraco porque seus filhos construíram um pequeno quarto para ele, mas ele ainda carrega aquela maldição que aquele demônio lançou sobre ele. Meu pai já é falecido, mas enquanto esteve vivo, ele dividiu com ele o lucro das colheitas, mesmo ele não tendo mais forças para trabalhar. Toda a família tem muito respeito pelo meu tio, e nós nunca o deixaremos desamparado. Muito obrigado a todos por ouvir a minha história. A cópia do meu amigo. Luciano, eu nunca fui uma pessoa que se envolve em problemas com a polícia. Mas no dia que isso aconteceu, não foi por algo que eu fiz, mas por um incidente estranho que não teve explicação e acabou gerando um mal-entendido entre meus amigos e eu. Isso foi em novembro do ano passado, numa sexta-feira de madrugada, quando eu, junto com meus amigos Ivan e Miguel, esperávamos por um carro de aplicativo. Vínhamos da casa de outro amigo onde costumávamos nos reunir para jogar videogames e jogos de tabuleiros e ficávamos lá até altas horas da noite. Nenhum de nós nunca teve interesse em álcool ou em outras substâncias, então não estávamos em más condições. Estávamos em uma avenida próxima à casa desse nosso amigo, pois como ele mora em um condomínio fechado, é difícil para os motoristas entrarem e sempre optávamos por sair de lá e caminhar até uma loja de conveniência, onde era mais fácil para eles nos encontrarem. Estávamos lá esperando há alguns minutos, quando vimos uma viatura da polícia saindo para a avenida por uma das ruas próximas. Isso nos chamou a atenção, pois eles estavam indo em alta velocidade e de repente frearam bruscamente. Ouvimos o barulho dos pneus freando no asfalto e percebemos que eles estavam olhando para nós. E não foi só isso. Eles arrancaram diretamente na nossa direção e, claro, nós nem percebemos o que estava acontecendo e nem por que eles estavam vindo até nós. Luciano, eu sou do Rio de Janeiro e, por ser preto, obviamente eu já perdi a conta de quantas duras eu já tomei. Eu acredito que quem é como eu com certeza já passou por isso. Mas dessa vez havia alguma coisa diferente, já que eles não nos abordaram pacificamente, mas sim irritados, sem nos dizer absolutamente nada. Eles nos colocaram em fila com as mãos sobre o carro e começaram a nos revistar. Além disso, eu percebi que sempre eles se concentravam mais no meu amigo Ivan. "É esse", disse um dos policiais enquanto pegava meu amigo e o levava para um canto. Depois, 2 policiais começaram a provocá-lo de uma maneira bastante agressiva, embora sem ultrapassar os limites, já que imagino que eles sabiam que estávamos em um ponto muito movimentado. Nós não entendíamos o que estava acontecendo e só ouvíamos e víamos como eles diziam ao Ivan que agora ele não era mais tão corajoso, enquanto nós dizíamos firmemente que não tínhamos feito nada de errado. E bem, não adiantou de nada porque nos colocaram na viatura para nos levar à delegacia. Estávamos muito irritados, mas não tão preocupados sinceramente porque os pais do Miguel são pessoas um pouco influentes e ele disse que ligaria imediatamente para eles para resolver o que quer que estivesse acontecendo. Nós tínhamos por volta de 18 ou 19 anos. Além disso, ninguém nos explicava claramente por que estávamos sendo levados, pois quando perguntávamos,
eles só nos diziam: é por causa do engraçadinho do seu amigo que vocês estão aqui, referindo-se ao Ivan. E foi justamente no caminho para lá que eu notei que um dos policiais que estava dirigindo estava realmente muito irritado. Quando chegamos, nos disseram que estávamos ali por desobedecer e ofender a autoridade, sabendo que em nenhum momento da prisão nos comportamos de forma agressiva. Felizmente, não houve problema em contatar os pais do Miguel, que chegaram imediatamente ao local acompanhados de um advogado. Mesmo assim, levou algumas horas para nos soltarem, já que nenhum de nós estava disposto a aceitar a acusação, pois não tínhamos feito nada de errado. Se tivéssemos pago a fiança, teríamos saído mais rapidamente, mas isso teria ficado registrado em nossos antecedentes. Além disso, éramos inocentes. Saímos por volta das 5 da manhã. Os pais do Ivan e os meus já estavam cientes de tudo, então os pais do Miguel nos levaram para comer alguma coisa para nos acalmar e contar o que ele havia ouvido dos policiais. Eles nos disseram, surpresos, que os policiais relataram que estavam estacionados em uma esquina próxima, bem na entrada de uma comunidade. De repente, ambos os policiais estavam tomando um refrigerante e conversando, quando viram pelo espelho lateral alguém vestido de preto se aproximando a pé de maneira suspeita. Essa pessoa de repente se esgueirou entre a calçada e os outros carros estacionados, e quando eles não a viram mais, ouviram vários golpes na viatura, como se alguém estivesse jogando pedras, o que os alertou ainda mais. Eles olharam novamente para trás e não viram ninguém, então pensaram que talvez a pessoa estivesse escondida por ali. Eles haviam visto essa pessoa caminhando em direção a eles a alguns metros, então olharam para todos os lados. De repente, novamente ao longe, atrás deles, eles viram essa mesma pessoa vestida com um moletom preto e calças também pretas, correndo na direção deles a toda velocidade. Eles não puderam ver claramente o rosto dela porque ela estava usando o capuz do moletom. O estranho foi que essa pessoa estava muito mais longe de onde o haviam visto pela última vez. Eles não entendiam como ele tinha chegado tão rápido até ali, e nem porque agora estava correndo daquela forma, chamando totalmente a atenção. Eles ouviram claramente o som dos passos da pessoa enquanto ela corria. Os policiais disseram que desceram da viatura para não serem pegos de surpresa. No entanto, segundos depois de saírem da viatura, não havia absolutamente ninguém ao redor. Eles olharam para o meio da rua tentando localizar aquele indivíduo, quando de repente atrás deles ouviram um forte impacto. Ao se virarem, viram aquela pessoa parada sobre o capô do veículo. Não havia explicação de como isso poderia ter acontecido. E quando eles fizeram contato visual com essa pessoa, ela começou a rir deles. Ambos afirmaram diante do delegado, dos pais do Miguel e do advogado que aquele sujeito era exatamente igual ao Ivan. Era idêntico, o mesmo penteado, o mesmo rosto, as mesmas características físicas e, por pura coincidência, a mesma roupa. Ambos continuaram contando que se lançaram sobre a viatura enquanto aquela pessoa ou ser pulava para a rua e corria em direção à avenida. Então os policiais rapidamente subiram na viatura para persegui-lo. Foi então quando eles nos viram e nos interceptaram, embora eles próprios tenham se surpreendido ao ver o Ivan parado conosco como se nada tivesse acontecido. Por outro lado, acharam que ele estava tentando se camuflar para não levantar suspeitas sobre ele. Então agiram de forma tão hostil desde o início, e é por isso que também não nos explicaram nada. Eles acreditavam que estávamos fingindo não saber o que tínhamos feito. Luciano, a única maneira de sairmos da delegacia foi porque o advogado que trouxeram insistiu em que mostrassem as câmeras da avenida para verificar essa história. Em várias ruas, nas interseções movimentadas,
existem várias câmeras, principalmente para monitorar o trânsito e tudo mais, e que também servem para segurança, como nesses casos. Como era de se esperar, eles queriam nos deixar de molho lá, esperando que nossos pais pagassem a fiança e resolvessem tudo de uma vez. Mas eles não contavam com as influências dos pais do Miguel. Então, eles conseguiram as gravações mais cedo do que o esperado e as assistiram. Então, as imagens mostravam que a viatura saía em alta velocidade da rua onde estavam, enquanto nós estávamos parados esperando nosso carro tranquilamente. Em nenhum momento foi visto outra pessoa correndo com as características que eles descreveram. Então, pelo menos diante dessa evidência, não havia crime nenhum. No entanto, sabendo que não haveria nenhuma acusação, os 2 policiais voltaram a contar suas versões dos fatos, mas o advogado lhes deu uma repreensão, dizendo que eles não podiam acusar qualquer pessoa simplesmente por não encontrarem uma explicação para o que aconteceu. Para resumir um pouco a história, os policiais acabaram pedindo desculpas e eles afirmaram ter tido um encontro com algo que havia tomado a forma do Ivan, porque eles não paravam de dizer que aquela figura era exatamente igual a ele. E eles não conseguiram provar se tratar do Ivan, porque a nossa imagem na loja de conveniência, parados aguardando o nosso carro, mostrava claramente que nem o Ivan e nem nenhum de nós havia saído do local. Foi só assim que pudemos sair diante de uma evidência inegável. No entanto, o delegado e os nossos pais ainda estavam um pouco compadecidos pelos policiais, que ainda estavam muito nervosos e não sabiam se tudo aquilo havia sido uma brincadeira de alguém ou se eles haviam estado na presença de alguma coisa que não era desse mundo. Presença misteriosa. Olá, Luciano. Meu nome é Juliane e eu moro em Alagoas. O relato que eu vou contar aconteceu com a minha mãe. O ano eu não me lembro muito bem, embora eu acredite que tenha sido em 1997. Minha mãe sempre teve o dom de vivenciar algumas coisas do mundo espiritual. Além disso, ela sempre foi uma mulher séria e não é de contar mentiras. Por isso, eu acredito muito em cada palavra do que ela me contou. Na época, nós morávamos em uma cidade praiana, e por esse motivo, um dia nós recebemos a visita de um tio meu. Ele tinha ido passar uns dias com a gente e aproveitar a praia. Eu sou filha única, e morávamos eu, minha mãe e meu pai, só nós 3. A nossa casa só tinha 2 quartos, o dos meus pais e o meu. No meu quarto tinha um beliche. Eu dormia na cama de cima e a de baixo ficava vazia para as visitas. Pois bem, chegada a hora de dormir, minha mãe arrumou a cama de baixo para o meu tio se deitar. No meio da madrugada, ela acordou ouvindo vozes que vinham do meu quarto. Ela apurou os ouvidos para tentar ouvir a conversa e pensou que fôssemos eu e meu tio conversando, mas eu já estava dormindo. As vozes eram de 2 pessoas, a do meu tio e a de uma mulher. Na conversa, o meu tio pedia para a mulher ficar com ele no quarto e a mulher rebatia falando que não podia ficar porque a minha mãe poderia vê-la. Foi quando a mulher falou: "Eu vou checar se a sua irmã está dormindo." Nessa hora, minha mãe cobriu o rosto com o cobertor e ouviu o som dos passos da mulher se aproximando do quarto dela. O quarto dos meus pais não tinha porta e a minha mãe pendurava um lençol na entrada para eles terem um pouco de privacidade. Minha mãe disse que então viu quando a mulher abriu uma fresta do lençol que estava na porta e ela pôde ver os pés e as canelas daquela mulher. Foi nessa hora que o pavor tomou conta e a minha mãe ficou paralisada de medo. Luciano, os pés daquela mulher
eram semelhantes a cascos de bode, com unhas humanas pintadas de esmalte vermelho, e as canelas eram cobertas de pelos como as pernas de um animal. Minha mãe não conseguia olhar acima dos joelhos, pois o pavor era extremo. A mulher ficou um tempo lá parada na porta do quarto até que deu meia volta e saiu. Nesse momento ficou tudo no mais absoluto silêncio e nem a voz do meu tio ela ouviu mais. Pouco tempo depois, o dia amanheceu e na hora do café da manhã, minha mãe perguntou ao meu tio se ele tinha trazido alguma mulher para dentro de casa e ele respondeu que não. Ele disse que tinha dormido a noite toda feito uma pedra. Minha mãe não contou para ele nem para ninguém sobre a tal mulher. Não é todo mundo que tem entendimento e está preparado para lidar com esse tipo de situação. E para evitar de ser mal compreendida, ela preferiu guardar para si essa história tenebrosa. Tempos depois ela me contou e perguntou se eu tinha visto ou ouvido alguma coisa naquela noite. Mas eu estava dormindo e não vi e nem ouvi nada. Eu espero que todos tenham gostado do meu relato. Um grande abraço a todos vocês. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O vaqueiro na sala. Olá, Luciano e amigos. Meu nome é Dorival e eu escrevo de Paulista, Pernambuco. O fato que eu vou contar é de longe o mais terrível de todos que já aconteceram comigo. Se eu não me falho a memória, o ano era 2006 e eu tinha viajado para a cidade de Carpina para uma empreitada em um serviço de uma casa na zona rural. E nesse meio tempo, como a distância era muito grande para ir e voltar todo dia para minha cidade, eu preferia dormir por lá mesmo. Meu companheiro e servente de obras, Chico, voltava todo dia para casa com o irmão dele, mas como ele carregava bolsas e materiais e havia também a chance da polícia pará-los, ele nunca oferecia carona. Pois bem, eu fiquei ali naquela casa e todas as noites eram bem tranquilas, até que, na penúltima noite de serviço, uma grande chuva atingiu a região, fazendo com que a energia elétrica da casa fosse desligada. E por ser zona rural, até que chegasse o carro para trocar o equipamento e consertar tudo, já seria noite novamente. No escuro e sem muito o que fazer, eu usei o meu isqueiro para iluminar a bolsa a fim de pegar uma vela e clarear um pouco o quarto para eu conseguir dormir. Foi então que, ao acender a vela, eu vi um homem na sala de frente ao quarto onde eu estava. Esse homem estava vestindo uma roupa de vaqueiro, toda de couro, e ele estava de costas para mim. Luciano, esse homem parecia estar perdido. Ele olhava para os lados e se movia de forma agitada, e era possível ouvir os barulhos da espora de sua bota no cimento frio e molhado pela chuva. Eu fiquei parado, pois naquele instante a chuva era muito grande e estava tudo escuro, e era impossível que alguém aparecesse ali naquela hora e naquelas condições. Quando eu abri a boca para tentar falar com aquele homem, um relâmpago enorme iluminou toda a casa, e naquele instante eu ouvi o relinchar estridente de um cavalo. E quando a luz do relâmpago sumiu, o homem havia sumido também. Na minha última noite naquele lugar, eu pedi para o meu amigo Chico ficar comigo,
E ele aceitou porque queria finalizar cedo o serviço para não precisar novamente viajar todo o trajeto com aquele monte de materiais de construção. Naquela noite não choveu, mas por volta das 2h45 da manhã, o Chico tocou no meu ombro e cochichou no meu ouvido que um ladrão havia entrado no quarto. Nós não tínhamos nenhum tipo de arma para nos defender, mas também, naquele lugar deserto e distante, não havia nada de valioso que pudesse ser roubado. Então, eu abri os olhos muito rápido e quando eu vi, era o vaqueiro da noite passada quem estava lá. Ele fazia os mesmos movimentos da noite anterior, com a diferença que agora ele batia o pé rapidamente como se estivesse impaciente com alguma coisa. Foi então nesse momento que ele se virou para nós e eu pude ver o seu olhar. Ele parecia um homem de 40 anos, jovem, e cujo olhar transmitia muita segurança e seriedade. Ele ficou nos encarando por mais ou menos 1 minuto, até que novamente ouvimos o relinchar do cavalo e a batida de cascos no cimento do alpendre. Foi então que ele saiu andando de costas até a porta do outro quarto e sumiu da nossa visão. Luciano, até hoje eu não sei explicar esse acontecimento. A família que vive lá disse que nunca viu nada do tipo e que a casa é ótima e bem aconchegante. Meu amigo Chico me pediu para nunca contar isso a ninguém. Mas no ano de 2021, 2 dias antes de falecer, ele disse que se eu quisesse contar a alguém que eu poderia contar. E foi então que eu contei para minha esposa e mais alguns amigos. Hoje, 3 anos depois da morte dele, eu decidi escrever para você e contar essa história de um momento que até hoje eu não consigo explicar. Eu deixo aqui um forte abraço para você e para todos os inscritos desse canal incrível. Em breve eu enviarei mais relatos. Muito obrigado a todos pela atenção e uma boa noite.